Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa noite, torcedor vascaíno. Boa tarde, quase boa noite, né? Tá começando mais um boletim de notícias no canal do Pedrosa, comigo, Juan de Lima, atualizando você com todas as informações do dia sobre o nosso Vascão. Hoje, vamos trazer muita atualização nessa quinta-feira, dia 28 de setembro. Vamos falar sobre o confronto entre Vasco e Santos, porque tem polêmica envolvendo a arbitragem já de antes de começar o jogo, para a gente ficar atento. A gente vai falar um pouco sobre isso. Tem polêmica envolvendo também a questão dos ingressos disponíveis na Vila Belmiro. Também vamos falar um pouco sobre o Vasco ter sofrido transfer ban. Isso mesmo, informação que a gente conseguiu apurar. O Vasco sofreu o transfer ban e a gente vai explicar tudo para você aqui no canal do Pedrosa. Beleza, torcedor? Então, conto com sua ajuda, conto com seu like desde já, aperta aqui no botão do gostei e se inscreve aqui no canal do Pedrosa pra gente bater a marca de 100 mil inscritos. A gente tá muito perto, torcedor vascaíno, então ajuda a gente aqui. E antes de fato começar o vídeo, a gente vai rodar o vídeo da parceria do Vasco com a Simples Reserva. Você que se gosta de vestir bem, já sabe, aproveita, o QR Code tá na tela e o link também tá na descrição. E o Pedrosa vai explicar tudo pra você. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Bem, viu? Gostou? Simples Reserva, uma grande marca que vai fazer você se vestir bem. Então já sabe, corre, pega o QR Code, link na descrição. E agora vamos para as informações. Bem, para começar o vídeo aqui, vamos estar falando sobre o próximo confronto do Vasco, que vai acontecer no próximo domingo, às 16 horas, lá em Santos, na Vila Belmiro. E já tem polêmica, né? A primeira polêmica aconteceu por conta da venda de ingressos. Isso porque o Santos disponibilizou pouquíssimos ingressos ao Vasco, menos do que a quantidade que é geralmente indicada pela Polícia Militar, que é de cerca de 10%. O Santos indicou poucos ingressos, entregou poucos ingressos para o Vasco, e acabou que o Vasco comprou todos eles. Porque o motivo é simples, o Vasco tem patrocinadores que tem que entregar alguns ingressos, algumas coisas, ações comerciais, e também tem a questão de torcidas organizadas, enfim, que o Vasco acaba entregando porque é um jogo muito tenso. O Vasco conseguiu, fez o pedido junto ao Clube Paulista, que já o entregou, né? Entregou mais alguns ingressos, cerca de 400 ingressos por aí, foram menos de 500. E aí o Vasco colocou a venda hoje no site e que acabou esgotando com menos de 5 minutos, né? Então foi uma venda muito rápida, inclusive eu tentei e acabei que não consegui. Então vai ficar para uma próxima. A outra polêmica envolve os dirigentes do Santos, que visitaram nessa quinta-feira a CBF com o objetivo de estreitar a relação. Segundo informado, o próprio clube informou que iria fazer essa visita nessa quinta-feira, e o coordenador de futebol, Alexandre Galo, veio ao Rio de Janeiro no caso, acompanhado do seu assessor especial da presidência, Clodoaldo Tavares Santana, além do advogado Felipe Rosseto, e para visitar a comissão de arbitragem do Departamento de Competições. Basicamente, eles estavam tentando prever ou conversar com a comissão de arbitragem para que evitar possíveis erros ou algo do tipo, possíveis polêmicas. Então, já está se estreitando nos bastidores a equipe do Santos. A gente já sabe o que aconteceu no jogo em São Januário. A gente sabe o que aconteceu. Teve pênalti Pedro Raul, teve bola na mão na área. O Santos acabou saindo vitorioso, não só pela arbitragem, obviamente, mas também pela arbitragem. O Vasco, além de ter jogado muito mal, sofreu muito com a arbitragem, com o tempo de acréscimo, com faltas,
com o pênalti que era para ter sido dado. Então, assim, um absurdo. E o Santos, mais uma vez, aí já tá tentando agir nos bastidores para ver se não é prejudicado. E vale salientar que, para quem não sabe, o árbitro de domingo, que está escalado para domingo, é Anderson Daronco. Isso mesmo, aquele mesmo árbitro que sempre prejudica o Vasco, gosta de expulsar treinador do Vasco, gosta de sempre estar envolvido em polêmica com o Vasco, em jogos do Vasco. A última partida que ele apitou do Vasco foi contra o Bragantino. E para quem não lembra, ele deu 8 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Por quê? Porque ele simplesmente passou vários minutos, acho que foram cerca de 5 ou 6 minutos, olhando o VAR para analisar o possível pênalti de Vegete, e que ele demorou bastante, algo que estava claro que era pênalti. Era só olhar, bater o olho e ver que era pênalti, um lance claro, que era para ele ter dado em campo, mas ele não deu. E aí passou muito tempo no VAR, e acabou que prejudicou o Vasco, e consequentemente o Vasco sofreu o gol no fim do primeiro tempo, com 8 minutos de acréscimo no primeiro tempo, numa partida que não precisava disso, não teve para que isso. Então assim, o Vasco claramente foi prejudicado. E aí a gente já conhece isso dele, então mais uma coisa para ficar de olho. Acho que o Vasco deveria também conversar sobre essa situação junto com a CBF e a CBF, tentar conversar com ele, porque enfim, muito complicado. O Vasco não pode mais ser prejudicado dentro de campo. Bem, agora vamos trazer informação sobre dinheiro. Isso mesmo, o Vasco já está aguardando o novo aporte da 777. Isso é uma coisa que influencia muito no futebol do Vasco, todo mundo sabe disso. Recebeu o dinheiro da 777. O Vasco precisa disso para o seu dia a dia, vai pagar contas, enfim. E a gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive, porque está sendo necessitado agora mais do que nunca. E o novo aporte deve acontecer, deve chegar no Vasco, nas contas do Clube de Regatas Vasco da Gama, no dia 5 de outubro. Nesse caso, com juros e valores devidos. Quem trouxe essa informação foi Rafael Zarco, que é jornalista do GE, e ele já havia citado, o GE já havia citado, que a nova parcela, que é de 120 milhões de reais, ainda não tinha caído. E acabou que frustrou um pouco em relação ao pagamento de jogadores como Jair, Capasso e Puma Rodrigues. No entanto, o Vasco deve receber esse aporte nos próximos dias, está esperando para que seja no dia 5 de agosto, e que deve ter aí um desconto, digamos assim, pois o Vasco adiantou cerca de 15 milhões de reais nessa janela de meio do ano. O Vasco adiantou esses 15 milhões e deve ser descontado, ou seja, o Vasco deve receber por volta de 105 milhões de reais aí junto à 777. O Vasco mantinha a informação que o aporte deveria acontecer no dia 23 desse mês, que já passou e acabou que não aconteceu. No entanto, acabou que houve um atraso e deve acontecer no próximo dia 5. E por que esse aporte é tão importante? E a gente vai trazer informação sobre Transferban. Isso mesmo, torcedor. Para você que não sabe o que é o Transferban, é uma punição em que ela pune o clube quando ele não é um bom pagador. Como é que aconteceu isso? O Vasco, no caso, contratou os jogadores Capasso, Puma Rodrigues e Jair. O caso de Capasso e Puma Rodrigues já tinha sido dado entrada há cerca de alguns meses. O presidente, inclusive, do Atlético Tucumã confirmou essa informação junto ao amigo que apurou junto comigo essa informação, o Carlos Berbert, inclusive citando ele aí, que trabalha em outro canal do Vasco aqui também, Na Torcida Vascaína, a gente apurou essa informação junto, é que o clube do Atlético Tucumã, o clube argentino, já entrou há alguns meses na FIFA e aí ele aguarda todo o processo de tramitação. O que eu consegui apurar nessa questão? O caso de Jair ainda não chegou à FIFA, mas o caso de Puma Rodrigues e também de Manuel Capasso já está sim na FIFA e o Vasco já foi notificado. A gente tentou entrar em contato com o clube, no entanto, a gente não conseguiu uma resposta oficial. Mas o que a gente conseguiu confirmar com pessoas de dentro do clube, com fontes que a gente tem, da diretoria, do trabalho de futebol, da gestão de finanças, é que o Vasco tem ciência, o Vasco está de acordo e tranquilizou a situação. O Vasco está de acordo e que apenas espera chegar ao aporte, que deve acontecer justamente nesse dia 5 de outubro, para realizar o pagamento desses jogadores e aí não sofrer nenhum transferban. Segundo a gente apurou também, o Vasco já tinha consciência disso. Isso não deve, só para tranquilizar você, torcedor, isso não deve atrapalhar o dia a dia do clube ou possíveis contratações na próxima janela de transferência. O Vasco, até a próxima janela de transferência, já deve ter quitado todas essas negociações e, a partir disso, poder sim inscrever novos jogadores, que é o que deve acontecer na próxima janela de transferências.
em que o Vasco deve sim contratar novos jogadores, fazer alguma limpa no elenco, e com o Transferban, caso acontecesse, como o Vasco está nesse momento, não pode. Mas daqui para a nova janela de transferência, já deve estar tudo pago. O clube está consciente disso e que deve realizar todo esse pagamento. Então, você, torcedor, que pode ficar se preocupando com isso, pode ficar tranquilo, pois até a próxima janela de transferência o Vasco vai estar livre de qualquer punição junto com a FIFA. Bem, então é isso, torcedor vascaíno. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Agradeço demais a sua audiência. Mais um boletim de notícias, a gente trazendo informação, apuração aqui no canal do Pedrosa. Eu apurando, enfim, todo mundo. Nossa profissão, a gente agradece demais a sua audiência. Conto com o seu apoio. Se inscreva aqui no canal, deixe o like também aqui no vídeo para poder divulgar. Se puder mandar nos grupos, para esclarecer toda a situação também do Transferban, beleza? Tamo junto, desejo a você uma ótima noite, um ótimo resto de dia. E amanhã, como você já sabe, tem mais vídeo aqui no canal do Pedrosa, beleza? Tamo junto, valeu e tchau!